Olá, meus amigos, tudo bem? Todo ser humano, ele tem uma régua moral. O que é a moral? É um princípio de valores que a gente aprende desde lá da infância e que você não abre mão desses princípios por nada. Isso é moral. E essa moral, ela serve para nos impor limites. Então há certos comportamentos que eu não faço, há certas coisas que eu não digo, há certos caminhos, lugares que eu não iria. Isso é moral. E essa régua moral é exatamente aquilo que nos faz viver numa vida em sociedade. Porque quando eu deixo os meus comportamentos, meus princípios morais, isso faz com que a convivência ela fique insuportável. Então, sem a moral, é impossível essa convivência. Por exemplo, muita gente às vezes me pergunta qual que é a diferença entre moral e ética. Então, a moral é um princípio que é meu, que eu não abro mão desses princípios por nada, porque moralmente eu fui bem instruído. Já na ética é quando eu pauto uma ação, para eu dizer se essa ação é boa ou é ruim, o meu comportamento fere ou não a coletividade. Então, se o meu comportamento fere uma coletividade, eu estou ferindo princípios éticos. Então, a ética, ela parte de um princípio de que eu não firo com as minhas ações a coletividade. Na moral, é um princípio que é meu, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E eu tô fazendo essa introdução porque o candidato ou pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, eu quero dizer uma coisa aqui. É um candidato diferente de todos que a gente viu até agora. E é onde é que mora o perigo de você ter um candidato como Pablo Marçal, que exatamente falta a ele essa régua moral. Ele é capaz, por exemplo, num debate, de ir a qualquer circunstância, a qualquer limite. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Ninguém vai ganhar um debate com Pablo Marçal. Os candidatos que estão aí, Boulos, Datena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, está perdendo tempo. Aliás, o correto é fazer como fizeram aí no último debate, que alguns candidatos não foram. O correto é não ir. E você diz, por que o correto é não ir? Porque Pablo Marçal não está indo para debater ideias de governo, política, de como melhorar a vida das pessoas na cidade, de como se comportar bem politicamente falando. Esse não é o princípio do Pablo Marçal. Você me perguntaria o que o Pablo Marçal está fazendo? Pablo Marçal está se comportando como alguém que pode ir até as últimas consequências. Então ninguém vai ganhar o debate com o Pablo Marçal. Não percam tempo. Porque essa régua moral que está posta sobre a maioria dos seres humanos, parece que quando se trata de Pablo Marçal, ele está um pouco distante desse valor, dessa régua, desse limite. Porque na vida, todo ser humano, ele precisa saber que existe uma barreira. Eu costumo dizer que, repare que se você pegar, sei lá, a Constituição que trata de leis, você não vai encontrar nenhuma lei que impõe limite ao bem. Então não existe uma lei que diz assim, olha, você pode fazer o bem, mas até aqui. Se você fizer o bem mais do que aqui, você pode ser punido. Não.
A lei existe para pôr limite sempre no mal. Então, essa régua que a gente diz que é a régua moral, é um limite que se impõe. É um muro, ainda que esse muro seja invisível. E esse muro diz para mim que eu não posso ir para além disso aqui. Olha, o teu muro é isso aqui. Se você passar disso aqui, isso aqui vai ter consequências sérias. É isso que a gente chama de régua moral. E Pablo Marçal parece que perdeu esse muro, essa régua. Então não percam tempo, porque esse homem, ele vai sempre achincalhar o debate, a pergunta. Então, ninguém vai ganhar o argumento. Porque quando você não tem régua moral, você diz qualquer coisa. E aqueles que estão com ele no debate e que têm e que possuem essa régua moral, não são capazes de ir a qualquer preço. Então, esse homem representa um perigo para a política. Para você ter uma ideia, ele diz coisas que até o bolsonarismo não diria, por incrível que pareça. Ele diz coisas que o bolsonarismo está começando a querer se afastar dele, porque não há limites para esse homem. E quando você pega alguém com esse nível de comportamento moral, só existe uma coisa que pode barrar esse homem: a justiça. É como eu disse, a lei existe para te pôr um limite. Se você ultrapassar esse limite, você paga pelo que você fez dentro da lei. Então só a justiça eleitoral, que a gente fala que é a justiça eleitoral, mas é uma justiça em modos comuns, que pode barrar esse homem. Uma outra coisa que eu digo aqui é que os candidatos não adianta. O correto é deixar ele só. É não ir a esses debates. Ele não está ali para debater em nada. Nada. Então, um risco muito grande à democracia, aos princípios morais, éticos, de convivência, ao princípio político, que você tem que debater sempre no campo da ideia, mas ele ofende, ele vai para a baixaria, ele ataca, ele acusa, ele mente, usa de fake news. Então, assim, alguém que só a lei pode pôr limites a esse homem, sem contar que é alguém condenado. E eu acho incrível como tem tanta gente apoiando o Pablo Marçal, principalmente dentro da ala bolsonarista, e eles que falam tanto de moralidade, que falam tanto que os outros são ladrões, que os outros que são corruptos, os outros não prestam. E agora você vê uma crescente intenção de votos em alguém condenado pela justiça por fraudes bancárias. Agora está até vazando informações dizendo que pessoas, não ele, mas pessoas do partido dele, têm envolvimento com o PCC. É esse cara que, mesmo o Bolsonaro dizendo, olha, não, já tem uma parte de gente, o Bolsonaro dizendo, não vote nele, olha, não sei o quê, já tem uma boa parte de grupos bolsonaristas que querem dar voto para Pablo Marçal. Então, assim, um Bolsonaro piorado, porque não tem limites. Ele pode dizer qualquer coisa, pode se esperar dele qualquer coisa. Por exemplo, ele alega que o Boulos, ele dá a entender de que o Boulos é um usuário de drogas. De onde ele tirou essa ideia? Onde estão as provas disso? Mas para alguém como Pablo Marçal, você não precisa provar nada, dizer nada. Então é um risco muito sério. Então o Brasil
Bolsonarista não gosta que eu diga isso, mas o Brasil depois do Bolsonaro, nós fomos para esse nível. Que hoje qualquer coisa é permitido dizer. Você pode dizer qualquer coisa e ainda dizem que isso está dentro do campo da liberdade de expressão. Não está. Isso é criminoso. Você dizer qualquer coisa do outro, isso é criminoso. E depois que isso se espalha, você já não consegue mais conter. Então eu quero encerrar dizendo: Pablo Marçal não tem régua moral o suficiente para, por exemplo, estar dentro de um debate, porque ele sempre vai um pouquinho mais profundo, e esse profundo que ele vai é o profundo vil, não é o profundo dentro de ideias. Então ninguém vai ganhar um debate com Pablo Marçal, pode levar quem for, a não ser que você leve alguém no nível dele, da baixaria dele, que você vai até as últimas consequências. Mas caso contrário, se você leve alguém que diz: não, a minha moral não me permite ir para esse nível de baixaria, então você vai dizer o quê? Então pedimos aqui para a justiça que barre esse homem, que pare esse homem, que coloque nele limites que ele parece não ter. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui pra vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês me ajudem aqui, fortaleça o meu trabalho, inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E peço a você que é inscrito no meu canal, me ajude, se torne membro. Preciso muito da sua ajuda para continuar com esse trabalho cotidiano, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado.